Trazer informações agora, porque o governador Rafael Fonteles está na Estônia, onde ele participa de uma agenda com o objetivo de conhecer mais novas tecnologias de informação para garantir um governo cada vez mais digital, mais ágil e, consequentemente, mais barato, que custe menos e entregue mais. E ele participou de uma série de encontros já nesses primeiros dias de agenda na Europa e, entre elas, a possibilidade de que até processos, como, por exemplo, de adoção, possam estar ligados a essa velocidade maior, a essa forma de estabelecer o fluxo de dados, como é o que acontece na Estônia. Não é a primeira vez que as agendas internacionais levam o governo até lá, mas na gestão Rafael Fonteles é o primeiro encontro dele, inclusive a primeira viagem internacional do governador Rafael Fonteles. Edivaldo. Pois é, essa viagem, esse intercâmbio com a Estônia, dada essa característica do país do leste europeu, Joelson, ela já teve início no governo passado, quando o ex-governador Wellington Dias, quando uma missão estadual foi até a Estônia para exatamente iniciar essas tratativas desse intercâmbio. Agora, o governador Rafael Fonteles inicia o mandato exatamente com essa primeira viagem internacional voltada nessa frente, ou seja, na frente de investimentos em plataformas digitais, na inovação tecnológica, na máquina administrativa, nos procedimentos administrativos, com repercussão, é claro, na qualidade do serviço público e até mesmo no desenvolvimento econômico do Estado. Daí porque ele cumpre essa agenda, já desde ontem, na Estônia, e vai até o meio da semana, depois é que ele vai a Portugal, e tratando exatamente desse intercâmbio não só com o setor público, como também segmentos da iniciativa privada daquele país, no sentido de promover esse estreitamento de relações numa área crucial para o programa de governo do governador Rafael Fonteles. E aí acaba marcando, Paula, de certo modo, ali os primeiros 100 dias do governo Rafael Fonteles, a participação dele nesse encontro na Estônia. Sim, Rafael Fonteles, que desde a campanha destacou bastante essa questão digital, né? Ele quer tornar o governo do Piauí totalmente digital. Mas, além dessa questão, o governador também foi buscar empreendimentos, investimentos para o Piauí. Inclusive, firmou uma parceria de cooperação com a Estônia nessa questão do hidrogênio verde. Rafael, que destacou, inclusive, usou esse termo novo para a gente, que é essa internacionalização da economia do Piauí. Então, são processos da Estônia que vêm aqui para o Piauí, mas o Piauí também contribuindo e colocando o Piauí nesse mapa da economia internacional, que também é um dos objetivos do governador aqui no estado. Direto de Brasília, eu faço contato com Sávia Barreto, que traz também as suas informações e análise desse cenário. Aliás, 100 dias de gestão Rafael Fonteles, o 100º dia ali, por volta do 100º dia, Sávia, com uma agenda importante na Estônia. Ótima tarde para você. Ótima tarde. 100 dias também, Joel, São Paulo e Elivaldo, do governo Lula, né? Hoje essa retomada da agenda do presidente aqui em Brasília. Eu estou no Palácio do Planalto, presidente recuperado daquela pneumonia leve que fez com que ele adiasse a viagem à China, e hoje uma super reunião com os ministros, já organizando toda essa pauta, essa agenda para o evento da semana que vem, que marca esses primeiros 100 dias, né? É uma data importante, né? Que realmente se dá o tom do governo. A gente sabe que teve muitas dificuldades, teve o 8 de janeiro, mas também tem muita coisa para comemorar, é o que disse o presidente Lula hoje para os ministros. Mas também deu uns puxões de orelha, uns recados. Essas reuniões sempre tem muito recado dado. Sabe, inclusive nós estamos vendo aí as imagens do encontro, né, do presidente Lula com seus ministros nesse 100º dia. Talvez não seja os 100 dias que ele estava imaginando que seriam, até porque teve esse problema da saúde, da pneumonia, a viagem à China adiada. De qualquer forma, o presidente Lula chega aí ao seu 100º dia nesse encontro com ministros, como você disse, tratando de metas e puxando orelhas, né?
O principal ponto que a gente pode destacar, Joelson, para a nossa audiência é sobre a questão da economia, né? O presidente disse que não acredita em quem faz previsão de que a economia, de que o PIB vai crescer aí 0,1%. Ele disse que vai ter um crescimento grande, não quis cravar o número, a porcentagem, mas afirmou que acredita que quando as obras paradas voltarem em todo o Brasil, a economia nos municípios, nas cidades, nos estados vão impulsionar esse crescimento do país como um todo. E falou muito num tom de otimismo, né? Ele disse, olha, se a gente não aposta no nosso próprio cavalo, se a gente diz que o nosso cavalo é um pangaré, que ele está cansado, que ele não tem energia, os outros não vão apostar na gente. Então, acho que foi muito nesse tom de otimismo que ele quer imprimir ao governo, né? Ele sabe que o governo é muito sobre percepção, né? E como é um governo de centro-esquerda, eleito por uma coalizão de centro, existe uma expectativa do mercado a respeito dos gastos do governo, se vai gastar demais, se vai cumprir, se vai ter o ajuste fiscal que foi prometido, a reforma tributária que precisa caminhar também depois do novo arcabouço fiscal. Então, são muitas expectativas e o presidente Lula quer não só esse balanço dos 100 primeiros dias, mas ele quer o projeto para os 100 dias seguintes, né? Depois dos 100 primeiros dias, principalmente, Joelson, Elivaldo e Paula, novos programas, né? Porque a gente teve o relançamento do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, uma série de programas que são marcas do PT. Mas e os novos programas? É isso que o presidente Lula quer depois dos 100 dias. Muito bem. Agora, outro tema que é, de fato, desafiador para o governo, gera debates, uma discussão, planejamento, é a questão da discussão das medidas provisórias. Sávia, você, inclusive, já traz para nós informações com o deputado federal do Piauí sobre essas comissões que vão ser agora mistas para apreciação das MPs. Enfim, né, a formação dessa comissão mista, né, com 12 deputados federais, 12 senadores, um número bem restrito, e teve um escolhido do Piauí, que é o deputado federal Merlong Solano, que compõe, portanto, a comissão mista, que deve ser instalada oficialmente amanhã, na terça-feira, aqui no Congresso Nacional, elegendo o presidente, o vice-presidente da comissão, que vão analisar as medidas provisórias do início do governo Lula, aquelas medidas que tratam da reforma administrativa e, acima de tudo, interessando para o Piauí sobre o fim da FUNASA, né? A gente falou na semana passada, o deputado Flávio Nogueira até comentou a expectativa de que caducasse no plenário, então a gente vai aguardar se de fato essa mudança vai prosperar ou não. E eu falei com o deputado Merlong Solano, ele mandou um vídeo para a gente, ele está em Teresina, eu estou aqui em Brasília, mas ele comentou a respeito da expectativa para esse trabalho na comissão mista que vai ser instaurada amanhã no Congresso. Eu entendo que a reforma administrativa é o momento em que quem ganhou a eleição define a estratégia e a sua tática de jogo, organiza a máquina pública conforme o seu entendimento da melhor forma possível para implementar aquilo que apresentou à sociedade. Então, é uma reforma extremamente importante. O presidente Lula trouxe de volta ministérios que haviam sido extintos, como, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, que cuida de toda a política de proteção social no Brasil, a volta do Ministério da Mulher, acabou com aquela hipertrofia do Ministério da Economia gigantesco. Então, nós temos hoje o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Indústria e Comércio, a volta do Ministério da Cultura, enfim. O meu entendimento é que, como deputado da base do governo, eu estou lá para ajudar a manter o projeto de reforma administrativa enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Lula. Bom, Elivaldo Barbosa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez 2 pedidos. Primeiro, que não houvesse comissão mista, que eu fosse separado. Derrota 1. Vai ser mista, ou seja, a comissão é composta por integrantes do Senado e da Câmara dos Deputados. Depois ele fez um pedido, já que vai ser mista, que não seja paritária, ou seja, que não seja igual, a mesma quantidade de deputados, a mesma quantidade de senadores. Ele queria que fosse proporcional, porque existe muito mais deputados do que senadores em Brasília. Aí foi a derrota número 2, Elivaldo. É uma queda de braço que o presidente Arthur Lira e a Sávia acompanhou de perto essa situação lá em Brasília,
com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, para ver, manter o rito que foi introduzido na época da pandemia, para dar agilidade à análise das medidas provisórias. Elas começavam exatamente pela Câmara Federal e lá na Câmara resolvia e só enviava para o Senado depois. Agora, a norma constitucional, que é da comissão mista, voltou a funcionar. Isso, de certa forma, eu diria que um impasse que nem, eu imagino, Joelson e Sávio, Paula, não interessava nem ao governo, porque isso atrapalharia até os planos do governo de dar celeridade à apreciação de medidas provisórias fundamentais, como a da reforma administrativa, que já está terminando o prazo e se ela não for aprovada logo, se não for votada, pode caducar e prejudicando, inclusive, plataformas resolvidas no governo, como, por exemplo, a situação da FUNASA e de outras instituições e de alguns pontos também que estão tramitando no Congresso que precisa dessa solução. Então, para o governo, eu imagino que foi uma saída, procurar não jogar com essa história de derrota de um ou vitória para outro, mas resolver o problema do rito dessas medidas provisórias. Sávia, essa definição da forma como vai ser a composição da comissão gerou algum tipo de descontentamento que pode trazer dor de cabeça ao governo? Gerou no Arthur Lira, o presidente da Câmara. É importante a gente lembrar que ele se reelegeu muito bem, praticamente sem adversários, né, competitivos, só que não vai mais poder se reeleger. Então, de certa forma, o segundo mandato ele é sempre mais difícil, seja no executivo, seja no legislativo, porque já há uma perda automática de poder. Então, já se discute em Brasília a sucessão de Arthur Lira. Então, de certa forma, ele perde um pouco de poder e na disputa com Rodrigo Pacheco que tem um alinhamento maior com o governo Lula, teve um apoio maior também do Lula na busca, no caso de Pacheco, a reeleição. Chega-se a se comentar aqui em Brasília que Rodrigo Pacheco poderia ser um nome para o Supremo Tribunal Federal, não para essa vaga, mas para as seguintes, para as próximas, já chegou a ser comentado, ventilado. Claro que tem outros nomes no páreo muito competitivos. Lembrando também, aproveitando que eu falei da vaga do Supremo, Joelson, o presidente Lula deve já nas próximas semanas fazer a sua escolha, né? Porque o ministro Ricardo Lewandowski já se aposentou. Então falta só um ato oficial para confirmar o afastamento dele, mas ele já falou na última sessão, não participa mais de nenhuma votação no Supremo Tribunal Federal. Então, é outra pauta importante que a gente vai ouvir falar bastante aí, provavelmente depois da Semana Santa. Muito bem, Sávia. Vamos agora falar de outro assunto. Você falou aí da lista da possível, né, futura indicação aí no Supremo Tribunal Federal, Elivaldo Barbosa e Paula Sampaio. Saiu aí, Paula, a lista tríplice dos nomes possíveis para a composição do Pleno do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça. Aí está, os 3 nomes que estão na disputa, cidadeverde.com, nesse momento. Doutor Agrimar. Álvaro Mota, ali da esquerda para a direita, né? Doutor Álvaro Mota, paletó mais claro. O doutor Agrimar, juiz. Aliás, advogado. São todos advogados, doutor perdão. Aurélio Lobão. Ele compôs o TRE. Compôs já TRE, já teve. Doutor Agrimar e doutor Aurélio Lobão. Olha aí, são os 3 nomes que estão na disputa nesse momento. Doutor Álvaro já foi presidente da OAB, já foi juiz, né, já compôs a Corte Eleitoral. Doutor Agrimar já compôs a Corte Eleitoral. Doutor Aurélio Lobão, que está na ponta do lado direito do seu vídeo, já foi agora recentemente secretário na gestão do doutor Pessoa Elivaldo Barbosa. Próximo passo, Elivaldo. Muito ligado também até a direção da OAB, né? A OABP é a atual direção da OAB. O próximo passo, o governador Rafael Fonteles escolher qual dos 3 será desembargador dentro de... Eu imagino, então logo ele retorne da Estônia na próxima semana, ele não deve demorar muito para decidir. Paula? Olha, Joelson, aqui na ordem, né? O doutor Agrimar Rodrigues teve 18 votos, Aurélio Lobão 13 votos e Álvaro Mota 14 votos. E o governador Rafael Fonteles já fez aquele famoso tweet, né? Da Estônia.
ele informou que na próxima semana, após retornar da Europa, vai se reunir com cada um dos 3 candidatos, Certo. conversar com cada um e aí sim chancelar para fazer um outro tweet e informar de fato quem será o escolhido. Então, Paulinha, então a gente pode dizer que o mais votado foi o doutor Agrimar, é isso? Isso. O doutor Agrimar foi o mais votado. Teve 18 votos. Se ele utilizar esse critério, seria Agrimar o escolhido. Vou escolher aquele que foi mais votado. Mas ele deixou claro que não necessariamente será esse. Se ele vai conversar com todos os 3, pode ser que haja outro critério utilizado. E aí fica a critério do governador. Sim, é um critério que o governador Rafael Fonteles tem da escolha da lista dos 3, independente da quantidade de votos que cada um teve. Lógico que há até um costumeiro respeito à escolha dos próprios desembargadores que votaram ali, mas o governador já informou nessa postagem que deve conversar com cada um dos 3 candidatos, ouvir ali seus objetivos e projetos para o cargo e então chancelar a escolha. Muito bem, vamos acompanhar e trazer as informações. Esse novo desembargador entrará no lugar de quem ele volta? Luiz Gonzaga. Aliás, Francisco Paes Landim. Francisco Paes Landim. Francisco Paes Landim, muito bem.